Fala galera, aqui é o Emerson Oliveira e nesse vídeo nós vamos fazer a análise da versão 24A do Oracle HCM Cloud. Então, se você utiliza o Oracle HCM Cloud na sua empresa, se você é um consultor Oracle HCM Cloud, se você trabalha com projetos de implementação, com certeza esse vídeo vai ajudar você. Então, se você quer ficar por dentro do que está vindo de novidade na versão 24A do HCM, o Oracle HCM Cloud, fica comigo nesse vídeo porque eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para você. Eu já estou aqui com a tela do meu computador e nós vamos começar essa análise pelo módulo de Core. Então a gente vai começar aqui avaliando a parte de Global Human Resources. Então eu já deixei aberto aqui o documento de Human Resources. Tem algumas melhorias aqui que a gente já consegue ver do lado esquerdo. Algumas coisas de jornadas, o Graduate Experience. Então a gente vai passar e itens que estão sendo substituídos ou removidos do Oracle HCM Cloud. Então a gente vai passar por esses pontos aqui. Então vamos lá. A gente tem aqui uma tabela com todas as melhorias que vem na versão 24 do Oracle HCM Cloud e quais dessas melhorias já vem pronta para uso, né, para os usuários finais, e quais dessas melhorias talvez a gente precisa fazer alguma parametrização, precisa fazer algum ajuste para que isso esteja disponível para o usuário final. Então vamos lá. A gente tem aqui basicamente três principais melhorias falando do Global HR de modo mais genérico. E aí a gente tem aqui a primeira melhoria, que é uma experiência do usuário melhorada ao auto-atribuir jornadas. Então, vamos lá. We have enhanced the user experience when you self-assign a journey from Explore tab. Tá. Então, a gente tem a possibilidade, né, na página de jornadas aqui de explorar as jornadas e de atribuir essa jornada para si. Então esse recurso ele está sendo otimizado, trazendo uma melhor experiência para o usuário. A gente vai ter uma ação na jornada aqui no ícone de ações, chamado Inicie essa jornada, que vai substituir a ação anterior, que era adicionar as minhas jornadas. Então está mudando o nome dessa ação disponível. O link de visualizar jornadas na mensagem de progresso leva o usuário de volta para a aba de explorar. Então, esse link de visualizar jornadas leva o usuário de volta para essa tela aqui de explorar jornadas. Se eu estou entendendo direito aqui quando você finaliza a atribuição da jornada para você mesmo, né, para o seu usuário, você vai ser já direcionado, mesmo que você não clique, né, no link de visualizar jornadas, você vai ser direcionado para a página de detalhes da jornada que você acabou de atribuir. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma jornada de Career Development e quando você finaliza a atribuição da jornada, você vai ser direcionado para a página de detalhes da jornada que você acabou de atribuir, visualizando aqui as tarefas. Essa é uma melhoria que você não precisa fazer nada para habilitar, então isso já está disponível. A segunda melhoria que nós temos no Global HR é a possibilidade de navegar para tarefas específicas da jornada diretamente da notificação da tarefa. Navigate to specific journey task directly from task notification. Quando você recebe uma jornada e você recebe ali também as notificações das tarefas que você precisa cumprir naquela jornada, você agora tem a possibilidade aqui de, ao clicar, né, nos links que vem aqui nas notificações, seja no sino de notificações, seja por e-mail, seja no coisas a concluir, seja no BPM Worklist, você consegue, clicando no ícone, ir para a página da tarefa. E isso está disponível, isso só vai estar disponível, essa possibilidade de clicar na notificação e ir para a tarefa se você for o executor da tarefa. Então, se você recebeu uma notificação e você é o executor, né, se você é o Task Performer, então você vai ter a possibilidade de acessar a página da tarefa clicando nos links que você recebeu na notificação. Aqui está um exemplo de notificação, então por exemplo, Access the Task, e aí você é direcionado para a página da tarefa. Aqui tem um outro exemplo que parece ser de um e-mail e também com a possibilidade, quando você clica, você é direcionado para a página da jornada. Então a grande vantagem aqui normalmente quando você recebe uma jornada, né, e você clica ali em iniciar jornada, você vai para a página de jornadas e aí você precisa entrar em tarefa por tarefa
para realizar aquela jornada. E agora não, se você tem talvez algumas tarefas que você consegue, a cada notificação que você receber, ir direto para a página daquela tarefa específica, sem ter tantos cliques, sem ter que navegar dentro do HCM para chegar até a página da tarefa. Considerações. Se você é o Task Performer, se você é o executor da tarefa e você tem acesso, você vai ser direcionado para a tarefa. Seja porque você é um administrador, um line manager, alguém do RH com acesso para executar essa tarefa, ou porque você é o próprio colaborador executando a tarefa. Se você não tiver acesso à pessoa para onde você está sendo direcionado, então, por exemplo, eu sou do RH, vou executar uma tarefa no cadastro de um colaborador, de um funcionário. Se eu não tenho acesso a essa pessoa, eu vou ser direcionado para a página para a aba de minhas tarefas lá no menu de jornadas. E os gerentes, né, line managers e HR specialists, eles são direcionados para as páginas específicas de jornadas atribuídas, também lá no menu de jornadas, quando eles clicam na notificação. Outra melhoria que a gente tem aqui no Oracle HCM Cloud, no Core, no Global HR, é o suporte agora, né, a métodos de pagamento em jornadas, nas tarefas de jornada. For you to complete the payment methods embedded application task for this navigation by using the payment methods task region embedded in a journey. You can configure the embedded application task by selecting the appropriate region. Então vamos lá. A gente consegue então criar uma tarefa de atualização de métodos de pagamento. A gente vai utilizar o tipo de tarefa de Embedded Application Task. Então, em português eu não sei como é que isso vai ficar, se é tarefa do aplicativo embutida, embarcada, incorporada, alguma coisa assim. Depois eu vou navegar em algum ambiente, né, para ver o termo em português, mas a gente vai ter aqui o Task Type Embedded Application Task. E qual é o Embedded Application Task? Vai ter aqui Payment Methods. Como é que vai aparecer isso na jornada, né? Eu tenho aqui as instruções que provavelmente foram inseridas para realizar a tarefa, e tem aqui um botão de adicionar. Quando eu adicionar, clicar no botão, vai aparecer para mim aqui esses campos. Então eu posso colocar aqui, né, o nome do meu método de pagamento, o tipo de pagamento e a porcentagem, e vai aparecer depois aqui cadastrado o meu método de pagamento. This feature enables faster completion of the payment methods task with reduced clicks. Então isso vai reduzir os cliques. The completion criteria are specific to the tasks for which they are configured. Therefore, you need to configure the completion criteria for the payment methods embedded application task according to your requirements. Então, na versão 23D ou em alguma das versões 23, eu não lembro agora se a C ou a D, a gente recebeu o recurso de Completion Criteria, que é a possibilidade de adicionar critérios para considerar que a tarefa da jornada está concluída. E nesse caso a gente teria que criar, se fosse necessário, critérios específicos para essa tarefa da jornada também. You can view and manage data in the payment methods embedded application task based on your data security. E aí um ponto importante que a gente precisa talvez testar aqui é que normalmente quando a gente adiciona, né, os métodos de pagamento pessoal, a gente também adiciona informações relacionadas à conta bancária, então bank account. E pelo menos aqui eu não estou vendo nenhum campo, nenhuma seção relacionada a isso. Então eu não sei se a gente vai criar os métodos de pagamento pessoal aqui, mas ainda precisaria ir na página para adicionar as informações de conta bancária depois, ou se a gente já conseguiria adicionar as duas informações aqui numa ação só. Agora nós vamos falar então de jornadas. Então o que tem de novo no módulo de Journeys? Embora a gente já tenha falado de algumas coisas relacionadas a jornadas, a Journeys, quando a gente viu a parte de Global Human Resource, né, de Human Resource, a gente tem aqui uma primeira melhoria nessa seção de Journeys, que é
Embedded Application Task Regions in Journey Tasks. Então, a gente consegue agora, né, adicionar tarefas embutidas, incorporadas em outra tarefa da jornada. Por exemplo, a gente vai ter aqui, né, o Task Type, a gente vai ter aqui a opção de Embedded Application Task, e a gente vai escolher aqui no Embedded Application Task qual é a tarefa, a página que a gente quer direcionar. Então lá na tarefa vai aparecer aqui a possibilidade de adicionar o endereço. A gente tem aqui como é que vão aparecer os campos, né, para que seja preenchidas as informações de endereço, e isso provavelmente vai estar também relacionado com a forma como o formato de endereços está configurado para o seu país. Document Records. Então a gente também tem aqui agora a possibilidade de adicionar documentos. Então, considerações. Only the RedWood pages and regions that are displayed in embedded application task list of values are supported. Então, por enquanto, a gente só consegue utilizar esse tipo de tarefa de embedded application task com páginas, né? Com tarefas que apareçam na lista de valor. Por hora, o que estiver disponível na lista de valor são as páginas para onde a gente pode direcionar o executor numa tarefa. Os critérios de conclusão de tarefa, eles precisam ser configurados de forma específica, e você pode visualizar e gerenciar esses dados de acordo com o seu acesso de dados, né, a sua segurança de dados que você já tem para aquela tarefa, para aquele objeto dentro do HCM. Outra melhoria que nós temos aqui em Jornadas é o suporte para tarefas do aplicativo em RedWood. Então, a partir de agora, a gente consegue utilizar páginas que já estão habilitadas no modo RedWood. Tem aqui então, né, o desenho da página, tem os documentos, o exemplo que está aqui é de Document Records, baseado na Profile Option da tarefa do aplicativo. O usuário ele vai ser direcionado para a página RedWood ou responsiva. Então, se você já habilitou o RedWood no seu ambiente para aquela tarefa, o usuário vai ser direcionado para a página RedWood. Se você ainda não habilitou, o usuário vai ser direcionado para a página responsiva. The responsive page won't open if RedWood is enabled. Então, se você habilitou a página RedWood, a página responsiva, ela não vai ser aberta, ela não vai ser acessada. Se você configurou uma tarefa RedWood e o Profile Option ele está desabilitado, você não vai ser automaticamente redirecionado para a página responsiva. Isso é importante. Então, vamos pensar o seguinte. Estou pensando nisso agora. Nós temos páginas no HCM. Eu não sei se é uma página que a gente teria aqui em Jornadas, mas eu vou dar um exemplo de estrutura organizacional, por exemplo. Se você tem lá, por exemplo, a página de posições. Então você tem a página de Request a New Position, você tem a página de Request a Position Change, você tem a página de Position Details, que são páginas responsivas de posição. E você tem um Profile Option que habilita as páginas RedWood de posição. E aí você tem lá uma página de posições, você tem uma página de cargos. O que essa consideração, essa observação está dizendo é: se eu coloco, por exemplo, vou pegar o exemplo de novo de estrutura. Se eu pego a página de posições, que é RedWood, coloco aqui na tarefa, mas eu não habilitei a chave, o Profile Option, para que seja RedWood. Então as minhas páginas ainda estão no modelo responsivo. O usuário ele não vai ser direcionado da página RedWood para a página responsiva porque essa chave não está habilitada. Então, se eu não habilitei, eu deveria colocar na minha tarefa a página responsiva. Se eu habilitei o RedWood, eu deveria colocar nas minhas tarefas a página RedWood. Então, isso é um ponto importante. E menciono de novo que os critérios de conclusão eles precisam ser configurados novamente de acordo com as necessidades do cliente. E aqui também vai dizer qual é o privilégio que você precisa para gerenciar toda essa parte de modelos aqui de jornadas. Outra melhoria que nós temos em jornadas é a possibilidade de abrir jornadas contextuais quando a gente está em páginas RedWood.
Então, você pode agora abrir jornadas contextuais quando você usa as ações rápidas que são de página RadioUnity. Então, tem um exemplo aqui de jornada contextual. Todas as jornadas contextuais que estão configuradas para as ações rápidas responsivas, elas vão ser agora suportadas para as ações rápidas RadioUnity equivalentes. Outra melhoria que a gente tem aqui é Control Display of Contactuous Section in Assigned Journeys. You can now take advantage of the Contactuous Journey property in the display settings to show or hide the contactuous section in Assigned Journey. The default value for the section is show for line manager, other user, and initiator. However, you can control the display of the section by selecting hide in the journey page. Agora a gente consegue configurar se isso vai ser exibido ou não. Então vem por padrão habilitado para exibir essa seção, mas a gente tem a possibilidade, por exemplo, de ocultar essa seção se for o caso. Tá? E aqui mostra, né, lá dentro do checklist as configurações de exibição. A gente tem aqui agora a possibilidade de exibir, né, com show, ou de esconder, de ocultar com a opção de hide. Aqui a gente tem a página com a seção sendo exibida. Aqui nós temos a mesma página da tarefa, né, e da jornada com a seção oculta, com a seção escondida. A gente não precisa fazer nada para ter essa possibilidade, mas a gente precisa configurar que naquela jornada a gente vai habilitar ou desabilitar essa seção. This feature is only available for journey pages and not for responsible checklists and onboarding pages. Lembrando que praticamente desde o seu início, o módulo de Journeys ele já vem com a versão RadioUnity. To include the display proper changes in assigned journeys, you need to run the update assigned journey attributes based on modify journey template process. Tá, então o que ele está dizendo aqui é, a gente tem um processo programado que, se você, por exemplo, já atribuiu essa jornada para algumas pessoas e a sessão está exibida, e por um acaso você quer esconder essa sessão, e você quer esconder essa sessão também para quem já recebeu essa jornada, você precisaria executar esse processo para que o HCM ocultasse essa sessão em quem já recebeu a jornada. Nas novas alocações, as pessoas já iriam receber a jornada com a sessão oculta, se essa for a configuração mais recente. Outra melhoria que nós temos aqui no módulo de jornadas é a possibilidade de editar as tarefas da jornada a partir da aba de Minhas Tarefas. Então, agora a gente tem aqui a opção de editar tarefa, né? Quando a gente está visualizando aqui as minhas tarefas, My Tasks. Não é nada que a gente precise fazer uma configuração adicional. Essa ação ela é exibida baseada nas configurações de exibição e do acesso do usuário logado. Então, claro que você precisa ter acesso de configuração de jornadas para ter isso disponível. Tem 3 caminhos aqui que, quando você acessar a página de My Tasks de Minhas Tarefas, por esses caminhos, você vai ter essa opção de editar a tarefa disponível. Outra melhoria, outra mudança que a gente tem no módulo de Journeys é a limitação da duração de expiração da tarefa. Então, se eu não me engano, na 23C ou na D veio a possibilidade de limitar a duração das jornadas, veio esse recurso, só que era livre, né? Então você podia colocar qualquer duração. E aí a Oracle está vindo agora com uma limitação, né? Então, de expiração para essa tarefa da jornada, com um máximo de 365 dias. Então a duração é de 1 a 365 dias. Se você tiver, né, se você colocar uma duração maior de 365 dias, você vai ter um erro nesse campo aqui. O objetivo, né, é garantir que as tarefas elas não vão ficar abertas por um longo período, né, então 2 anos, 3 anos. A gente não precisa necessariamente fazer uma configuração para poder utilizar isso. Isso já é algo que vem funcionando na ferramenta. E para gerenciar toda essa parte de tarefa, de configuração das tarefas e da jornada, a gente precisa ter o privilégio de gerenciar jornadas Managed Journey. Outra alteração que nós temos aqui no módulo de Journeys é a possibilidade de
salvar os modelos de jornadas criados no Grow como modelos pessoais. Você pode agora adicionar os modelos de jornada que você criou no Oracle Grow como um modelo de jornada pessoal. Então, quando você cria um modelo de jornada pessoal no Oracle Grow, você pode clicar na opção de Save as, na verdade é um flag, né? De Save as Personal Journey Template. Então deve ser salvar como um modelo de jornada pessoal em português. Para salvar também como um modelo, you can save your career development journey created in Oracle Grow as a personal template journey for reuse. Então você pode usar isso, salvar para você, para que você possa reutilizar. O modelo de jornada pessoal no Oracle Grow, ele também vai estar disponível na aba de explorar de jornadas. To create a personal journey with the same name as that of an existing journey, then the name will be suffixed with n, where n is the instance number. For example, learning journey 2. Tá, então se você já tem uma jornada, ou se já existe uma jornada no ambiente, você vai salvar e você coloca aqui, por exemplo, um nome de uma jornada que já existe, o HCM vai adicionar aqui, por exemplo, um número, né? Então 2, 3, 4, enfim. Outra alteração que nós temos em jornadas é a possibilidade de criar tarefas de aprendizagem em jornadas pessoais. You can now create the Learning Enrollment and Learning Community task types when you create or edit a personal journey or edit and assign journey from the Journeys app. These two new task types are in addition to these existing supported task types: document, external URL, manual task and video. Então agora nós podemos criar um tipo de tarefa que é relacionado com a aprendizagem. Então a gente tem aqui um exemplo de Learning Community e Learning Enrollment. E aí, vamos lá, Learning Community, a gente vai ter aqui qual é o Learning Item, né, o item de aprendizagem que vai estar relacionado, né, com essa comunidade. E quando a gente seleciona Learning Enrollment, que é inscrição de aprendizagem, a gente vai ter aqui qual é o tipo de conteúdo e qual é o item de aprendizagem que a gente vai ter aqui. E, por hora, a gente não precisa fazer nenhuma configuração adicional para que isso esteja disponível, mas nós precisamos configurar isso de acordo com a necessidade de negócio, se a gente quiser utilizar esse tipo de tarefa nas jornadas que ou estão criadas ou que serão criadas. Outra melhoria que nós temos aqui, né, e acho que é a última melhoria aqui do módulo de jornadas, é uma melhoria no comportamento de pesquisa no explorar, nas abas de explorar e atividades de jornada. Então, a gente tem aqui, né, a aba de atividades, de activity, e a aba de explore. Na aba de explore, personal toggle search filter is applied by default. The different journey categories are organized as radio buttons. In the category filter chip, you can select a journey category to filter the search by the selected category. Tá, então vamos entender. Tá, a gente tem aqui então as categorias, por exemplo, como o Radio Button, né, que é o que ele está mencionando aqui. Personal aqui, ele já é configurado, ele já vem selecionado de forma padrão. E na aba de Activity, o filtro de pesquisa de data de submissão é aplicado por padrão, which is one day before the current date. Então, com a data de ontem, você vai ver todas as atividades submetidas um dia antes, no dia anterior. Então, se hoje é 1 de janeiro, eu vou ver aqui as informações submetidas em 31 de dezembro. The different journey status are organized as radio buttons. Então aqui também os filtros eles foram organizados agora como radio button para selecionar, tanto o status quanto as categorias, assim como nesse print aqui, né, da aba de Explore, a gente também tem nesse formato aqui agora de radio button. Isso já vai estar disponível, a gente não precisa realizar nenhuma alteração. Então, por hora nós falamos aqui então do que tem de novo
na parte de Global Human Resources do Oracle HCM Cloud e na parte de Journeys do Oracle HCM Cloud. A próxima sessão aqui é uma sessão focada em Redwood Experience. No final de 2023 eu participei de um treinamento da Oracle falando sobre o roadmap do Redwood no Oracle HCM Cloud. O foco, né, da Oracle ao longo desse ano de 2024 e o início de 2025, pelo que a gente viu nesse treinamento e também a gente vem acompanhando já, pelo menos desde a versão 23B, né, de 2023, é que a ideia é que até o final de 2024, início de 2025, a gente tenha praticamente todo o HCM na versão Redwood. Então é importante que a gente comece a considerar isso nos nossos projetos de implementação, assim como aconteceu, né, na migração das páginas clássicas para as páginas responsivas. Está acontecendo também agora na migração das páginas responsivas para a versão Redwood, que talvez um recurso ou outro ainda não está disponível num primeiro momento. Pode ser que uma funcionalidade ela não esteja disponível, que tem na página responsiva, ela ainda não esteja disponível na página Redwood. É importante ter isso em mente, principalmente nos projetos que vão iniciar, porque embora eles vão iniciar e talvez uma funcionalidade ou outra a gente ainda não tem, a recomendação é que se a gente vai ter um Go Live a partir do segundo semestre de 2024, o ideal é que a gente já comece esse projeto considerando 100% as páginas Redwood. Então, vamos dar uma avaliada aqui no que vem de novo, né, para essa solução de Redwood dentro do Oracle HCM Cloud na versão 24A. Tem páginas novas sendo criadas e páginas existentes estão sendo redesenhadas nesse modelo Redwood, e a gente tem a possibilidade de usar o Visual Builder Studio para melhorar essa experiência do usuário e personalizar essas páginas. Redwood must download document records using filtered lists. Download document records for multiple people using filtered lists. Filtered lists can be configured from My Client Groups. The configured filtered list can be selected in the list of persons filled in the Redwood Mass Download pages. A gente tem então a possibilidade, a gente já tinha a possibilidade de fazer download em massa de documentos e já tinha essa versão, essa possibilidade na página Redwood, mas agora a gente tem um novo campo aqui que permite que a gente crie uma lista de pessoas e faça esse download em massa só para essa lista de pessoas. A gente precisa criar essa lista primeiro, então antes a gente cria a lista e depois a gente vem aqui na página de download em massa de documentos para selecionar essa lista e então fazer o download dos documentos em massa. A preview of the list of workers who satisfy the condition in the filtered list configuration is available on the filtered list page and not in Redwood. Então, se eu quero visualizar quem está nessa lista, eu preciso ir lá na página de lista, né, de lista filtrada. Então, para visualizar as pessoas que estão lá, eu não consigo visualizar quem são as pessoas que estão nessa lista nessa página de documentos. Aqui tem algumas considerações de documentação que a gente pode consultar. Então, basicamente, agora a gente pode criar listas de pessoas e fazer o download em massa para essas listas. Redwood Experience for Document Types Page. Então, a página de tipos de documento ela está sendo redesenhada. The Redwood Document Types Page is available by default. Isso é um ponto muito importante. A partir da 24A, vamos lá, vamos dar um passo para trás. Quando nós tivemos a migração das páginas clássicas para responsivo, a gente teve por um momento as páginas clássicas sendo habilitadas por padrão e a gente tinha a possibilidade de habilitar a página responsiva. Em algum momento a gente passou a ter as páginas responsivas habilitadas como padrão, mas a gente poderia desabilitar, se necessário. E em algum momento a gente passou a ter as páginas responsivas habilitadas por padrão e de forma definitiva, sem que a gente pudesse desabilitar e a Oracle não dando mais suporte para as páginas clássicas. E é exatamente nesse momento 2 que nós estamos agora. Então, nós já passamos pelo momento em que a gente
tinha páginas Redwood, a Oracle entregava e a gente tinha a opção de escolher. A partir de agora, as páginas Redwood, elas, na 24A, elas começam a vir por padrão habilitadas, mas a gente ainda tem a possibilidade de desabilitar. Mas isso quer dizer que o próximo passo, que provavelmente vai acontecer na versão C, B, C ou D, provavelmente em algum momento desse ano, é que a gente não possa mais desabilitar e que de fato o Redwood seja a verdade absoluta. Então, eu vou até deixar um vídeo aqui nos cards que quando você acabar de assistir esse vídeo, eu falo sobre isso, né, num vídeo que eu gravei em 2023 falando sobre isso, que em algum momento o Redwood seria a verdade absoluta no Oracle HCM Cloud e que a gente precisaria se preparar para isso. Então a página de tipos de documento agora, ela já está disponível na versão Redwood. You won't be able to access the new page from the Setup and Maintenance Work Area when the Redwood is enabled. If you want to use the classic page, check the steps in the steps to enable section. You can configure the new... Tá, então vamos lá. O que está dizendo aqui é o seguinte: se nós habilitamos a versão Redwood, nós não vamos mais ter a possibilidade de acessar por configuração e manutenção, Setup and Maintenance. A gente terá que acessar, então, né, a partir de ações rápidas em meus grupos de clientes na seção de tipos de documento. Aqui tem a página na versão Redwood. A nova página ela lista apenas os tipos de documento que você pode visualizar baseados no seu perfil de acesso. Você pode pesquisar, filtrar, ordenar, visualizar, baixar e adicionar novos tipos de documento nessa página. A lista completa ela é baixada para uma planilha no Excel. Então, provavelmente tem um limite aqui de resultados de pesquisa, e se a gente quiser ver essa lista completa que excede esse número de resultados, a gente precisa baixar isso então para uma planilha no Excel. You can filter the document types by using different attributes. The Mode Select option is available for type, category, and country filters. Filter types like type, category, and tags display up to 15 values. However, you can refine your search to fetch more results. A lista aqui dos filtros vão mostrar até 25 valores, mas você pode ir refinando as buscas. Você pode baixar, né, os tipos de documento que estão cadastrados para uma planilha. Você pode adicionar novos tipos de documento, né, então configurar esses novos tipos de documento aqui, agora com um fluxo guiado, né, de configuração nessa página Redwood. E a parte de preferência de entrega dos tipos de documento, ela foi movida para uma nova página, para uma nova ação rápida, chamada de preferências de entrega de tipos de documento. Aqui tem a possibilidade de editar, mostra, né, a possibilidade de editar. Se você não tem privilégios para gerenciar o tipo de documento, você não vai ter a possibilidade de editar ou deletar. Steps to Enable. Para que a gente utilize essa nova página, nós precisamos ter essa Profile Option aqui, que é talvez a principal do Redwood habilitada. E além disso, a gente precisa checar se essa Profile Option aqui, específica de Document Types, vai estar habilitada. Por padrão, essa Profile Option é entregue como habilitada. If you want to use Classic Document Types pages, you need to set up the Profile Option to No. To disable, ok, a gente vai lá em Manage Administrator Profile Values, a gente pesquisa. Então, esse procedimento aqui talvez a gente já conheça, né, de como habilitar ou desabilitar uma Profile Option. Tem só uma consideração aqui que quando a gente desabilita para a página Redwood, a gente também está desabilitando para a parte de preferências de entrega do documento. Considerações. Jornadas guiadas são suportadas, categorias e subcategorias. As atualizações das categorias e subcategorias podem ser feitas apenas através da página Redwood de tipo de documentos e HDL. Essas alterações elas não podem mais ser feitas, elas não podem ser feitas na página clássica. Se
a hierarquia de preferência de entrega estiver em branco, isso indica que não tem necessidades de preferência de entrega a serem configuradas para aquele documento. Se você seleciona um atributo na hierarquia de preferência de entrega, então a preferência de entrega para aquele tipo de documento vai ser habilitada automaticamente. A possibilidade de duplicar um tipo de documento está sendo descontinuada e não vai ser suportada nas páginas Redwood. E você não pode mais fornecer um título definido pelo usuário e descrição para os anexos nas páginas Redwood. Portanto, é recomendável fornecer nomes de arquivo com algum significado. For any other flex field segment, use Rage button and it's recommended to convert to a list of values. Else users won't be able to deselect the value in the Rage. Tá. Como você tem a possibilidade agora de múltipla seleção, enfim, se você tem flex fields que estão no formato de Rage button nessa parte de registro de documentos, é importante mudar para lista de valor, para que o usuário consiga desselecionar uma das opções se for necessário. E tradução ainda não está disponível nessa nova página. You can translate by logging into the application in the language you wish to translate. Ou usar HDL para traduções. Antes de a gente ter a possibilidade de traduzir dentro do próprio HCM as páginas e as configurações, era comum, né, que a gente, por exemplo, cadastrei ali uma informação em português. Quero cadastrar em inglês, em espanhol, em alemão, a gente entrava em inglês, espanhol, em alemão, ia lá e traduzia o valor, cadastrava novamente, editava, né, a descrição do que estava cadastrado e salvava de novo aquele registro. Então, por hora, a gente não vai ter aquele ícone de tradução que a gente tem hoje nas páginas já do HCM. Para acessar toda essa parte aqui de tipos de documento, a gente precisa ter pelo menos 2 privilégios, que é de visualizar e gerenciar os tipos de documento. Então, View HR Document Type e Manage HR Document Type. Se você está usando as funções pré-definidas, nenhuma ação é necessária, o que eu não acho que é uma boa ideia. Porém, se você está usando versões customizadas, você precisa adicionar esses Aggregate Privileges to your Custom Roles. Você precisa adicionar esses privilégios para as suas funções para que você possa utilizar esse recurso. Próxima atualização é meio que uma continuação, né, dessa daqui de registro de tipos de documento. Então, é a versão Redwood da página de preferências de entrega dos tipos de documento. Essa página vai ser exibida somente leitura se você não tiver os privilégios necessários para gerenciar os tipos de documento. Então você pode definir aqui os tipos, as preferências de entrega, se forem necessários, agora na versão Redwood dessa página. Lembrando que, se você habilita essa Profile Option de Redwood para Document Types, ela habilita tanto a página Redwood de Document Types, quanto a página Redwood de Document Types Delivery Preferences. Então vale para as duas páginas. Os privilégios para gerenciar essa página são os mesmos. E aí a gente tem a experiência Redwood Experience for Document Records Landing Page. Então, agora a página de registro de documentos é Redwood. Então aqui a gente talvez vai começar a entrar um pouquinho nas páginas mais transacionais, páginas de movimentação, de transações no HCM. Então a gente vai ter aqui, né, tanto via autoatendimento do colaborador, autoatendimento do Line Manager e via My Client Groups, meus grupos de clientes, a gente vai ter aqui as páginas agora, as páginas de registro de documentos na versão Redwood. Então essa nova página ela vai mostrar aqui a lista de documentos com base no seu perfil de segurança. Você pode baixar os documentos, os filtros eles vão mostrar até 25 valores. Você pode ir refinando a busca ali dentro dessas 25 opções que aparecem nos filtros para ter mais resultados. E essa nova página ela é construída usando a tecnologia, a solução, o modelo de Redwood para trazer menos cliques, para trazer mais facilidade para acessar. A gente tem uma Profile Option para habilitar, além da principal Profile Option. Por padrão, essa Profile Option ela vem desabilitada, então nesse caso é o contrário. Se eu quiser usar a página de Document Records
Na versão Redwood eu preciso definir como yes. Considerações. Tanto as jornadas guiadas quanto as jornadas contextuais são suportadas. A página de registro de documentos Redwood ela está disponível como um application task, então a gente já consegue usar essa nova página Redwood lá nas jornadas. Todos os deep links existentes eles vão direcionar para a nova página Redwood quando você habilitar a Profile Option de Document Records Redwood Enabled. E o acesso a páginas Redwood atualmente não é auditável na tabela de auditoria. Portanto, você não pode, por enquanto pelo menos, monitorar quais usuários tiveram acesso a essa página Redwood de Document Records. Um ponto talvez para ter um pouco de atenção aí na questão de segurança das informações que vão estar aqui. Outra alteração, outra melhoria que tem aqui, ainda falando de Document Records, é de fato a gestão das informações dentro da página, né? Então, a visualização das informações, a possibilidade de editar os documentos, de baixar os documentos, a possibilidade de salvar e de excluir os documentos, então, e de adicionar também novos documentos. Então, toda a gestão dos documentos a gente tem agora nessa página Redwood. Aprovações para registro de documentos. As aprovações elas são suportadas quando você adiciona, edita ou deleta. E quando um registro de documentos está pendente, um banner com uma mensagem de aprovação pendente vai ser mostrada na página. Então, se eu adicionei um documento, esse documento ainda não foi aprovado, talvez pelo time de RH, eu vou ver aqui um bannerzinho dizendo que esse documento ainda está pendente de aprovação. E aparentemente, até parece que eu tenho um link aqui ó, de View Details, onde eu poderia consultar os detalhes desse fluxo de aprovação. Você não pode baixar documentos, registros de documentos e os anexos, né? Quando ele está pendente de aprovação. Se if the only document record for a worker is pending and no other exists, the document record pending won't appear on the Redwood page records for the worker. Isso é importante porque isso aqui pode gerar muita dúvida. Então vamos lá. Nesse exemplo aqui, o colaborador tem mais de um documento. A Meg tem mais de um documento. Se ela não tiver nenhum documento e ela adiciona um documento, esse documento vai para aprovação, esse documento ele não vai aparecer na página até que seja aprovado. Diferente aqui, quando você tem mais de um que aparece o bannerzinho, ele não vai aparecer, pelo que eu estou entendendo, ele não vai aparecer esse banner aqui. Então, aqui tem a possibilidade de visualizar a aprovação, a notificação BI Publisher, ela não vai mostrar o nome do anexo, mas você pode ter um link aqui na notificação para visualizar o anexo. Aqui tem a notificação, os detalhes, precisa habilitar essa a chave né, de registro de documentos para que a gente consiga gerenciar, visualizar, editar, criar novos documentos na versão Redwood. E aqui a gente tem algumas considerações. Então, jornadas guiadas são suportadas, todos os deep links eles vão direcionar para a página Redwood, se você habilitou a chave, a Profile Option de Redwood. A possibilidade de pré-preencher os atributos do registro de documentos escaneando de um anexo é desconsiderado, é descontinuado e não vai ser suportado nas páginas Redwood de registro de documentos. Então lá na página responsiva você tem a possibilidade de adicionar o documento e você digita todas as informações e você tinha uma opção de adicionar do arquivo. Então você escaneava o arquivo e o HCM fazia ali um match dos campos e o HCM ia preencher todos os campos ali, ou os campos mapeados, com as informações que estão no documento. E está dizendo aqui que isso vai ser descontinuado. Então isso não vai estar disponível nas versões Redwood. Quando um registro de documentos é criado, the creation source, quando ele é criado na página Redwood, a origem da criação vai aparecer como REST ao invés de UI. Você não pode mais visualizar título e descrição personalizada para os anexos nas páginas Redwood. Então, na página responsiva, quando você adiciona um documento, você poderia colocar um título para esse documento e uma descrição para esse documento.
e agora não tem mais esses campos. Isso quer dizer que se você colocou lá attachment 1, attachment1.pdf, tipo anexo 1.pdf. Se você, na página responsiva, você poderia ir lá e colocar comprovante de residência, diploma. Agora você não tem a possibilidade mais de escrever, então o nome do seu arquivo deveria identificar já o que é e sobre o que é aquele documento, aquele anexo. É importante que talvez flex fields que estejam no formato Radio Button a gente revise para a possibilidade de lista. No caso de não existir nenhum registro de documentos para o colaborador, o primeiro documento o primeiro documento estiver pendente de aprovação, esse documento não vai ser mostrado na página, só depois que ele for aprovado, e aí a partir dos próximos, aí ele começa a ver já aqui esse pop-upzinho que está pendente de aprovação. As páginas Redwood ainda não suportam a pré-visualização dos anexos, é uma perda temporária de funcionalidade comparando com o que a gente tem na página responsiva. A gente já tinha comentado isso em outra atualização, né, que os dados de acesso às páginas Redwood, eles ainda não estão sendo armazenados nessa tabela de auditoria, então não dá para saber quem acessou essa página de registro de documentos por enquanto. Se você configurou as preferências de exibição para global ou segmento de contexto nos tipos de documento, essas preferências não vão ser refletidas na página Redwood. Isso é importante. Por exemplo, eu estou pensando aqui que tem solução que a gente talvez já aplicou para alguns clientes que a gente vai ter que repensar ou não habilitar a página Redwood ainda. Quando você configura o tipo de documento, você pode fazer algumas definições de flex field e do contexto de flex field que vai ser utilizado. O que está dizendo aqui é que se você, por exemplo, deixou definido que o segmento global vai aparecer ou que a gente vai usar um contexto específico para aquele tipo de documento, na página Redwood isso não vai funcionar por enquanto. Customizações existentes nas páginas não vão estar disponíveis na página Redwood. Entretanto, suporte a regras de negócio vai estar disponível em uma release futura. The new document record Redwood page displays an error message in case you have an autocomplete rule that uses a view accessor. A few examples of view accessor are get person name, get person. Tá. Então pode ter um problema aqui também com o autocomplete que tenta identificar qual é a pessoa, né, ou dados da pessoa que está acessando, que está realizando aquela transação. Nós temos um novo processo Redwood. Promote and change position to change the position, assignment, salary and payroll details in a single transaction. Então vamos lá, a gente pode agora promover, alterar a posição, a atribuição, salário e detalhes da folha de pagamento em uma única transação. Essa nova ação rápida, Promote and Change Position, está disponível no meu time para gerentes e no My Client Groups, né, meus grupos de clientes, para os HR, para os especialistas de RH. After select the assignment, the process opens displaying a info to include page with the optional steps. Tá. Então quando você clica nessa tarefa, nessa ação rápida, vai aparecer aqui uma página muito parecida com aquele questionário que a gente tem nas páginas responsivas, de quais informações a gente quer incluir, que por padrão esses steps eles vêm desabilitados. Então você precisa habilitar aqui o que você quer alterar. Os steps que são obrigatórios é a parte de quando e porquê, o when and why, assignment, que é a atribuição, position details, position override, seniority dates and need help. Então, critérios de avaliação, informações adicionais de posição, informações legislativas, perfis associados, working hours, informações adicionais
de atribuição. Aí nós temos a possibilidade aqui de decidir se nós vamos modificar a posição atual do colaborador ou se nós queremos promover ele para uma nova posição. Se você selecionar mover o colaborador para uma posição diferente, você pode escolher a Business Unit e a nova posição. Porém, você não pode modificar as informações da posição quando tem mais de uma pessoa nessa posição, ocupando essa posição. O pop-up de sobreposição de posição ele mostrava as alterações, agora todos os atributos disponíveis para sincronização são exibidos. Unidade de negociação, sindicato e acordos coletivos estão juntos. Atributos sincronizados, que estão com a sincronização de posição habilitada, eles vão estar somente leitura na atribuição. Todos os atributos são importados da posição. Isso aqui é uma mudança nos processos. Por que isso aqui é uma mudança nos processos? Porque hoje, quando você vai fazer uma promoção, por exemplo, você tem duas opções. Ou você faz um upgrade na posição daquele colaborador, é uma posição de senior, você transforma essa posição numa posição de especialista, por exemplo, ou você cria uma nova posição e promove aquele colaborador. Só que são transações diferentes, então primeiro você solicita a posição, depois você solicita a promoção. E com essa transação, o que eu estou entendendo é que se você utiliza a opção de modificar a posição, você pode já ir lá na posição e alterar os dados dela e realizar a promoção num único fluxo de aprovação. Então isso talvez significa revisar os fluxos de aprovação que a gente tem já implementados nos clientes. Jornadas guiadas são suportadas. Você pode definir a data efetiva, que você deseja na seção de quando e porquê. Essas informações aqui da seção de Info to Include, se você marcar aqui um desses campos, você não vai ter nenhuma notificação, nenhum pop-up, nada. Se você chegou aqui no final e você voltou para cá, você não consegue daqui do Info to Include, você não consegue submeter. Você tem que caminhar, avançar, até chegar pelo menos no assignment, para só aqui, a partir do assignment, conseguir submeter novamente. Se você sair dessa página do processo, não vai ser exibido nenhuma mensagem de aviso e os dados não vão ser salvos. O botão de submeter só vai ser habilitado quando você passar por todas as sessões obrigatórias no processo. Porém, não vai ter nenhum aviso ou mensagem de erro. Você precisa passar por algumas sessões e aqui em cima tem quais são as sessões obrigatórias. Aqui, ó. Então você precisa passar por todas essas sessões. Mas se você não chegar até a sessão, por exemplo, aqui de Seniority Dates, o HCM não vai dar um erro para você. Só que ele não vai habilitar o botão de submeter. Você não pode adicionar um total de Weekly Working Hours, que é mais do que o Normal Working Hours do Assignment. Comentários e anexos está visível quando as aprovações estão habilitadas. Não está disponível a opção de salvar e salvar para depois. Se você configurou regras de aprovação no console de transação para o processo responsivo, o mesmo fluxo de aprovação vai se aplicar para a página Redwood. Estes recursos vão ser implementados em releases futuras. O que vem em releases futuras? Autocomplete usando padrão e validação de dados. Parâmetros para campos flex fields descritivos e extensíveis. Resetar os dados quando o usuário desmarca aquela opção, aquele campo. Então você selecionou uma seção e preencheu os dados. Se você voltar lá e desmarcar, só numa release futura que vai deletar essas informações que foram preenchidas. Restrição de data efetiva baseado na data efetiva de início e fim da atribuição. Isso aqui é importante. Porque como nessa transação a gente também está pode mexer na posição, é importante talvez checar as datas efetivas antes para garantir que a gente não vai inserir uma data que talvez funcione para a posição, mas que não funcione para o colaborador. Possibilidade de filtrar baseado na data efetiva, nas listas de valores, validação de grade, validação de registros futuros, cálculo automático do FTR headcount. Então tem muita coisa que vem ainda nas próximas sessões. Então não é uma transação que vem já de forma completa, mas que já traz alguns ganhos talvez para o processo, mas é algo que a gente precisa avaliar com calma com cada cliente que a gente já tem implementado. Então,
a gente já tem aqui, ó, quais são as sessões e para cada sessão quais são os privilégios que a gente precisa ter para poder gerenciar. E aqui quais são as funções que vêm com esses privilégios. Para essas sessões a gente precisa desses aqui, para essa sessão a gente precisa desses privilégios. E por que é importante essa tabela? Porque se a gente está usando funções customizadas, a gente precisa adicionar esses privilégios nas nossas funções. Outra atualização aqui, Business Unit and Position Attributes added in When Step in Graduate Employment Processes. Então, agora você pode selecionar a unidade de negócio e posição na seção de quando e porquê nesses fluxos de processo aqui de emprego. Então, adicionar atribuição, alterar local, alterar gerente, alterar horas de trabalho, promover e alterar posição e transferir. Isso talvez significa, porque normalmente quando a gente pensa, por exemplo, em promoção e transferir, normalmente a posição e a business unit elas ficam na seção de assignment. Isso talvez quer dizer que elas estão saindo de assignment e vindo para cá? É isso mesmo. Gives the ability to select business unit and associated position in the when and why step instead of assignment step. Business unit and position attributes are read only in the assignment. Então o campo ainda está lá, mas você preenche eles já na primeira sessão. Isso na verdade é bom. Às vezes acontece de você vai fazer uma promoção e aí você passa lá quando e porquê, vê N informações, passa por várias sessões, vai avançando nessas sessões até que você chega na sessão de atribuição. E aí só na sessão de atribuição que às vezes você vai ter, por exemplo, um erro de FTE, que essa posição não possui um FTE vago. Então se você consegue já na primeira sessão ter, por exemplo, esse tipo de validação, né, você já preencheu a posição e já tem essa validação, você consegue otimizar o tempo mais rápido, saber que você precisa ajustar alguma coisa na posição. If you change the business unit on the when and why step the second time, then you need to visit the assignment step as there may be attributes dependent on the business unit that become invalid or on the change. You need to select the position again if you change the business unit. Se você trocar a business unit, você precisa ir até a seção de atribuição de novo para que o HCM valide as informações novamente com base na business unit. Porque pode ser que uma coisa ou outra tenha ficado inválida naquela seção, que tem relação com a unidade de negócios. Position override. In Graduate Employment Process, you can select the business unit and position relevant to the selected business unit. Once you select the business unit, the position override step is displayed in the employment processes. Here are some key points to note about the behavior. Behavior of position override step in different scenarios for graduate employment update processes. Se nenhuma posição foi selecionada, essa seção não é exibida. Se a posição é selecionada, a posição não está sendo alterada, foi selecionada a mesma posição, mas essa posição teve alguma alteração nos dados dela, sempre vem com a possibilidade de você sobrepor. Considerações: quando você troca a posição, ele vai ser exibido. Os atributos que foram sincronizados da posição, que ficavam na seção de assignment, eles foram movidos para o passo de position override. Então, tudo que vem de dado da posição está indo, pelo que eu estou entendendo, para essa nova seção. Todos os atributos da posição vão ser exibidos, mesmo se os valores da posição e da atribuição são os mesmos. Tem alguns recursos que vão ser implementados só numa release futura, mas basicamente está mudando a estrutura das páginas e a distribuição dos campos dentro dessa estrutura nova. Agora nós temos também uma atualização na página de contratos. Agora você pode usar a página de informações de contrato para corrigir um contrato, estendê-lo ou adicionar uma data efetiva de atualização quando alterando uma atribuição. Então tem agora a possibilidade de atualizar as páginas de contrato, as informações do contrato no modelo Graduate. Você só vai poder gerenciar os contratos quando você tem o privilégio, o Aggregate Privilege, de gerenciar o contrato do colaborador, Managed Worker Contract. Se o contrato está pendente de aprovação, você não vai poder atualizá-lo. E por enquanto as informações do contrato elas não estão disponíveis na notificação de aprovação. Isso vai estar disponível numa próxima release.
Outra atualização que a gente tem nos fluxos guiados é o passo de folha de pagamento, então a gente vai ver esses passos aqui nas transações de adicionar atribuição, alterar atribuição, promoção, transferência e promoção e alteração de posição. Talvez para a realidade brasileira a gente não tenha uma utilidade tão grande nisso aqui, porque a gente não costuma implementar o Global Payroll, mas a gente tem a possibilidade aqui de definir algumas informações de folha de pagamento nesse processo guiado já na versão Radwood. Outro passo que está sendo atualizado aqui é a página de áreas de responsabilidade. Olhando para essa atualização, isso parece um pouco com uma substituição ao gerenciamento de pessoas, ao Person Management, que hoje talvez é a página mais completa no HCM, com informações de vários processos, né, de RH, mas que ainda estava na versão clássica. Outra melhoria, que isso também é uma melhoria importante, é a possibilidade agora de promover com a experiência Radwood. Então agora a gente tem a transação de promoção na experiência Radwood. Então as sessões de quando e porquê e assignment, elas são obrigatórias, a gente precisa passar por essas sessões. Por hora a gente tem aqui as principais informações, a gente tem aqui promoção, que é a parte de atribuição. Então aqui tem cargo, grade. É importante a gente ver se a gente vai ter alguma coisa que, por exemplo, como a gente tem no Design Studio, para habilitar ou desabilitar novos campos. Se você configurou regras de aprovação no console da transação, as mesmas regras valem para a página Radwood. O processo oferece menos cliques e melhor performance. Para poder utilizar essa transação de promoção no modelo Radwood, a gente precisa habilitar uma Profile Option. Tem aqui algumas informações complementares. Access to the new Radwood page process is controlled using the same security privilege that control the responsive promote page. Então as permissões são as mesmas. If the user don't have access to a step in the process, that step isn't displaying the info to include step. Radwood Experience for Change Assignment, então a página de Change Assignment ela também está mudando, por hora nenhuma consideração importante. Change Location, que é a alteração de local também. Então, Change Working Hours também, a maioria das páginas que hoje são responsivas, a gente está tendo uma alteração e redesenho para a versão Radwood. Change Manager, Add Assignment, então adicionar atribuição. A gente precisa avaliar, né, os possíveis impactos. Um ponto importante que a gente precisa avaliar aqui é o valor padrão para essas Profile Options. A gente vai ter aqui Correct Employment Details. Então agora a gente vai ter a possibilidade de corrigir registros de emprego, deletar detalhes do emprego. A gente tem algumas Profile Options que a gente precisa considerar. Informações adicionais de atribuição. Radwood Experience for Direct Reports, que é quando a gente tem a gestão de pessoas, né, por pessoa e não por hierarquia de posições, por exemplo, quando a gente não está utilizando Parent Position. New Person Pages, então as páginas até de admissão elas vão mudar para Add Contingent Worker, Pending Worker, Non-Worker. Por padrão, essas páginas elas vão vir desabilitadas, mas a gente tem aqui Profile Options para habilitar elas no formato Radwood. Tem algumas considerações aqui, por exemplo, na seção de atribuição People Group e Default Expense Accounts, por enquanto não estão disponíveis. Add Multiple Address for a Person on the New Pages. Agora você pode adicionar múltiplos endereços para uma pessoa ao criar um registro de pessoa. E isso está disponível nas páginas Radwood de admitir um funcionário, adicionar um colaborador pendente, adicionar um colaborador temporário e um não colaborador. Agora também é possível adicionar vários contatos da família de emergência para uma pessoa nas páginas de adicionar pessoa, tanto na de adicionar funcionário, de admitir um funcionário, adicionar colaborador temporário, colaborador pendente e não colaborador. Radwood Experience for Personal Information, então a gente está falando de
autoatendimento do colaborador alterado para a versão Redwood. A gente tem informações adicionais, informações pessoais adicionais, formato de nome, também é uma página que a gente usa, né, para configurar, na verdade, no HCM, e ela está no formato Redwood. Criar e duplicar locais, então também uma nova página para cadastro de locais. Criar e duplicar departamentos. Departamentos é uma página que até hoje não tinha uma versão responsiva sequer. Então agora a gente vai ter aqui a possibilidade de criar novos departamentos na experiência Redwood. Outra melhoria que a gente tem aqui é a possibilidade de baixar os resultados de pesquisa das páginas de estrutura organizacional para o Excel. A gente consegue fazer isso agora para departamento, grades, cargos, job families, locations and positions. Antes da gente ir para a próxima sessão, acho que vale a gente revisar isso aqui. A gente tem uma mudança gigantesca nas páginas, tanto de setup quanto páginas de transação do Oracle HCM Cloud na versão a partir da 24A. A gente tem aqui páginas de registro de documentos, páginas de tipos de documentos, preferências de entrega de documentos. A gente tem aqui páginas na versão também Redwood para promoção, transferência, alterar a atribuição. A gente tem promote, transfer, change assignment, change location, change working hours, change manager, add assignment. A gente tem a possibilidade de corrigir os detalhes da atribuição. A gente tem a possibilidade de deletar detalhes da atribuição de emprego, informações adicionais da atribuição. A gente tem a página de subordinados diretos, direct reports. A gente tem toda a parte de nova pessoa, então hire an employee, add a contingent worker, add a non-worker, add a pending worker. A gente tem a parte de contatos da família e de emergência, a gente tem toda a parte de autoatendimento e dados pessoais redesenhada para o Redwood, páginas de setup como formato de nomes e as páginas de local e departamento também redesenhadas, e departamento ganhando agora uma página Redwood, mas que por conceito ela também é responsiva na questão de você acessar em outros dispositivos. Então é uma mudança considerável. Algumas dessas mudanças a gente pode optar por fazer agora ou não, outras já vem habilitado, mas é importante que ao longo desse ano de 2024 a gente esteja atento, porque simplesmente vai mudar todo o HCM, a questão de experiência do usuário, como funcionam as páginas, na exibição das páginas, e possivelmente isso também vai interferir, por exemplo, em materiais de capacitação. Então, né, se a gente tem ali manuais de treinamento, se a gente tem documentação que a gente fez para os clientes, talvez a gente tenha que revisar tudo isso ao longo desse ano com essas mudanças. A gente tem uma última seção aqui que fala sobre itens substituídos ou removidos do Oracle HCM Cloud. Prepare for discontinuation of support for share personal info in update 24B. Então, a partir da versão 24B, a página de compartilhar informações pessoais ela vai ser removida do HCM. Checklists e onboarding vão ser substituídos por jornadas na versão 24B. Nós recomendamos que você comece a utilizar as jornadas Redwood que foram introduzidas na versão 21A para o onboarding, uma vez que o onboarding não vai estar mais disponível a partir da 24D. A maioria dos clientes, talvez aqui no Brasil, já utilizem o módulo de jornadas já com a versão Redwood desde o início, mas é importante, se você ainda está usando checklists e modelos checklists, né, com o processo de onboarding antigo, anterior ao de Journeys, que talvez isso seja revisto até o final, porque a partir da 24D vai ser descontinuado de vez. Então vamos lá, galera. Por hora a gente está chegando ao fim dessa análise do Global HR da versão 24A do Oracle HCM Cloud. A gente ainda vai falar sobre o Talent Management, a gente vai falar sobre outros produtos do Oracle HCM Cloud, né, e o que tem de novo na versão 24A. Mas essa primeira parte aqui do vídeo a gente vem falando sobre a parte de Global Human Resources e tudo que tem de novo nessa versão 24A.
Se você assistiu o vídeo até aqui, se você gostou do vídeo até aqui, deixa o seu like aqui, porque é importante para o canal quando você deixa o seu like, quando você interage com o vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários também. Espero que tenha te ajudado. A gente continua já falando sobre o Talent Management. Se você se interessa por Oracle HCM Cloud, se você gosta de HCM, se você quer aprender mais sobre Oracle HCM Cloud, se inscreve aqui nesse canal, porque é sobre isso que eu falo por aqui. Aqui na descrição também tem o link para o meu treinamento de Oracle HCM Cloud, que eu venho estruturando, né? Eu já tenho várias aulas gravadas, estão no idioma português, mas a gente também está adicionando as legendas em inglês em todas as aulas. Vamos falar sobre a versão 24A do Oracle HCM Cloud para o Talent Management. Então, nós vamos ver aqui os módulos de Talent Management do HCM na versão 24A. Vou já compartilhar minha tela aqui. Como sempre, a gente tem aquela tabelinha com os principais recursos, se estão já prontos para uso para o usuário final, ou se eles precisam de alguma ação de administração para que estejam disponíveis. Tá? A maioria exige algum nível de ação, de configuração, para que esteja habilitado. Vamos lá, primeira melhoria que a gente tem aqui, primeira alteração que a gente tem nesse processo de Talent Management é essa melhoria aqui relacionada à segurança. Então, Streamline Security for Career Details Page. Tome nota que a partir da 24A você não precisa atribuir múltiplos privilégios de segurança para uma pessoa para permitir que ela visualize a página de detalhes de carreira. Você precisa atribuir apenas o privilégio Manage Career by Worker Duty Role para dar acesso aos recursos da página de detalhes de carreira. Se você tem funções customizadas que precisam de acesso à página de detalhes da carreira, garanta que você atribua os privilégios desse Duty Role Manage Career by Worker para essas funções. Então isso simplifica a segurança da página de carreira e ao invés de ter N privilégios, a gente precisa apenas de um ou outro privilégio para conseguir fazer a gestão das informações de carreira. Seguindo aqui com Talent Management, a gente vai ter aqui então uma nova alteração que é Future Name Changes from Best to Suggested. Esse recurso de Adaptive Intelligence, que é o Best to Suggested, ele está sendo renomeado para Best Candidate to Suggested Candidate, Best Career to Suggested Career e Best Successor to Suggested Successor. Ao sugerir candidatos para um cargo, carreiras para mobilidade interna ou possíveis sucessores para um plano de sucessão, existem vários fatores e considerações que influenciam nessa tomada de decisão. A sugestão da inteligência artificial são apenas para sua consideração. Você precisa decidir se essas sugestões funcionam para você ou se você quer usar outras opções de candidatos, carreiras e sucessores. Então, de forma resumida, a inteligência artificial ela vai sugerir candidatos, ela vai sugerir pessoas para um plano de sucessão, por exemplo, mas é você, analista, você, especialista de RH, que vai decidir se aquela sugestão, se aquela recomendação faz sentido para o seu negócio, para o negócio do seu cliente. E aí nós entramos aqui no módulo de Profile Management, no módulo de gerenciamento de perfis. Eu costumo dizer que o módulo de gerenciamento de perfis ele é como se fosse o coração do Talent Management, porque várias informações elas vão sair do perfil de talento para alimentar outros módulos, então os módulos vão consultar as informações que estão no perfil e ao mesmo tempo vários módulos vão alimentar o perfil com essa informação. Por exemplo, a gente vai ter num processo de avaliação de desempenho as classificações de desempenho sendo armazenadas no perfil de talento. Mas, quando a gente pensa numa avaliação de talentos lá no Talent Review ou num plano de sucessão, essas mesmas classificações de performance elas vão aparecer na outra página com esses módulos consultando o que está armazenado dentro do perfil de talento do colaborador. AI Assistance in Job and Model Profile Creations enables you as an HR admin to use Adaptive Intelligence Assistant to define summary description responsibilities and qualifications for job and position profiles. Esse recurso está trazendo aqui
com o uso de inteligência artificial, com esse recurso com esse assistente de inteligência adaptativa, a possibilidade de criar um resumo, uma descrição, responsabilidades e qualificações para perfis de modelo, então perfis de cargo e de posição. Então aqui tem alguns exemplos, né, que ele mostra como que funcionaria isso, a criação de um perfil de modelo utilizando esse assistente de inteligência artificial. Então basicamente a gente tem aqui na página de criação de um perfil de cargo a possibilidade de clicar nesse botão aqui de Use AI Assist, e a inteligência artificial vai, a partir provavelmente do título aqui do perfil, criar uma descrição, um resumo da descrição desse perfil, das responsabilidades e das principais qualificações. Ele pode ajudar a gerar essas informações, né, como uma sugestão, ajuda os administradores a criarem descrições talvez mais completas para o processo de gestão de talentos, processo de talent management. Esse botão ele não fica disponível por padrão, então é preciso utilizar o Visual Builder Studio para fazer com que esse botão fique disponível na página, né, porque já é uma página Radioud. Os recursos de Generative AI estão disponíveis atualmente apenas para clientes cujos data centers estão nos Estados Unidos e Canadá. Então, se o seu ambiente de Oracle HCM Cloud estiver num data center do Canadá e dos Estados Unidos, você já tem à sua disposição esses recursos de Generative AI. Se o seu data center estiver em outra localidade, como por exemplo a América Latina, você provavelmente ainda não estará disponível essa funcionalidade para o seu ambiente, para o ambiente que você está utilizando. Outra atualização que a gente tem aqui ainda na parte de perfil é um assistente de inteligência artificial para fornecer feedback. Tá? Então, utilizar o poder da inteligência artificial, da inteligência adaptativa, para escrever feedback de forma mais relevante e efetiva, é como a Oracle descreve isso. Então, a ideia é utilizar esse assistente para criar um feedback, e aí você pode revisar, ajustar alguma coisa, mas você pode usar aqui esse botão, né, de Use AI Assist, e aí ele vai preencher, né, a diferença, né, de você preencher talvez uma linha versus você ter todo esse preenchimento de informações, e aí, claro, você revisa e se fizer sentido, você vai lá e submete o seu feedback. Para você habilitar isso, é preciso habilitar algumas chaves, então é preciso estar usando já, ter a chave principal do Radioud habilitada e ter essa chave específica aqui de Anytime Feedback para a versão Radioud. Precisa ter essas chaves habilitadas para que esses recursos estejam disponíveis. Avançando aqui na questão do Radioud para o perfil de talentos, né, para o gerenciamento de perfis, a gente vai ter agora várias páginas e vários fluxos que estão redesenhados na experiência Radioud. A gente tem aqui algumas páginas, né? Na versão anterior, na 23D, a gente já teve algumas páginas que foram entregues, e agora a gente tem outras páginas que estão sendo entregues nessa versão. A gente tem aqui agora, né, a parte de Talent Profiles, que é Skills and Qualifications. Essa página ela vai estar na versão Radioud. Tem aqui os caminhos, né, por onde a gente vai acessar, mas por hora ela não vai suportar Rich Text, que é texto com personalização, por exemplo, e regras de autocomplete. E a página de Talent Ratings, que é classificações de talento, ela também vai estar já disponível na versão Radioud, só que também não suporta Rich Text ainda. Essas páginas elas já vão estar disponíveis tanto via autoatendimento do colaborador, autoatendimento do gestor, do line manager e do especialista de RH. Flex Fields descritivos já são suportados nas páginas de classificação de talentos. Aqui tem o caminho para que a gente habilite essas Profile Options aqui para tornar essas páginas Radioud. E uma outra atualização que nós temos aqui relacionado à experiência Radioud é o Radioud Experience for Feedback Visibility Configuration. Então é uma página mais de configuração, onde a gente configura as possibilidades de visibilidade do feedback a qualquer momento, o Anytime Feedback, mas essa página agora está sendo redesenhada também para a versão Radioud. Succession Management, Suggested Successors, Radioud Experience in Succession Management. Nós podemos utilizar então, né, a inteligência artificial, a inteligência adaptativa, com esse recurso de
sucessores sugeridos. Então a gente pode utilizar a inteligência artificial para identificar os candidatos que mais se adequam aos planos de sucessão da organização. Então isso parece muito, né, com o que a gente já tinha de Best Fit, por exemplo, nas páginas responsivas e também nas páginas clássicas do módulo de sucessão. Quando nós vamos adicionar aqui um novo candidato, né, no plano de sucessão, a gente tem aqui agora a opção de candidatos sugeridos, Suggested Candidates, na opção de tipo de candidato. E aí quando nós selecionamos isso, nós vamos ver aqui as recomendações, os candidatos recomendados. A gente também vai visualizar a força, né, dessa sugestão, então quanto esses candidatos estão aderentes com a informação que a gente está colocando aqui talvez. Nós podemos depois filtrar, né, e ordenar essas informações aqui dos candidatos pela força, né, pela força de sugestão, pelo nome, pelo cargo e pelo local, pelo location. Tem aqui a Profile Option que a gente precisa utilizar para habilitar essa funcionalidade. A gente precisa, para utilizar essa parte de sugestão de candidatos, a gente precisa ativar os aplicativos de inteligência artificial, a gente precisa consumir os dados, né, atualizar os dados, e ativar também o recurso de AI Talent Best Match dentro do HCM. E aí a gente vai ter aqui o recurso de Best Fit dentro do plano de sucessão, que é uma próxima atualização. Então é parecido, né, com essa possibilidade de candidatos sugeridos, mas a gente ainda tem aqui na página Redwood agora a possibilidade de adicionar candidatos ao plano de sucessão utilizando o Best Fit Analysis. A gente pode utilizar aqui os recursos de comparação, definir os critérios e identificar as pessoas que têm a maior aderência a esses critérios definidos. Uma nota importante aqui é que a opção de encontrar a melhor pessoa, quando é por pessoa, ela não está redesenhada no Redwood. Mas a gente consegue, a partir da página Redwood, usar esse recurso de Best Fit Analysis para adicionar os candidatos no plano de sucessão. A gente precisa aqui ter habilitado, né, as páginas de sucessão no modelo Redwood, e assim como no plano de sucessão, a gente tem agora também na página Redwood a possibilidade, como a gente já tinha nas páginas responsivas, de adicionar candidatos ou membros, né, do pool de talentos utilizando o Best Fit Analysis. Então é o mesmo procedimento, assim como na questão de sucessão, né, a página de Best Fit, onde a gente define os critérios, ela não foi redesenhada para o modelo Redwood, mas a gente consegue acessar ela a partir das páginas Redwood com o botão que foi adicionado. Também tem aqui uma Profile Option que a gente pode utilizar e precisa utilizar para habilitar as páginas de pool de talentos no modo Redwood. Falamos aqui até agora sobre os principais recursos que vem no Talent Management, né, e as principais mudanças de modo geral. Falamos sobre perfil, então sobre o módulo de Profile Management, Succession Management, e vamos falar agora sobre Goal Management, então o módulo de metas. Quando a gente fala de metas, a gente vai ter aqui a possibilidade agora de gerenciar metas canceladas. Isso vai permitir que a gente desfaça um cancelamento. Então, se uma meta foi cancelada, talvez de forma incorreta, a gente consegue fazer isso agora, desfazer essa ação utilizando as páginas Redwood. Então, a gente já tinha recebido páginas Redwood, mas a gente tinha algumas limitações ainda nessas páginas nas versões anteriores do HCM. Uma outra mudança que veio aqui foi a central de metas do time. A gente já tinha recebido na versão 23D, se eu não me engano, a central de metas do colaborador, onde o colaborador poderia ver as metas. E agora na 24A a gente passa a ter o Team Goal Center, que é a central de metas para os gestores, para os gerentes. Então agora o Line Manager ele vai poder acessar o Team Goal Center para ter a mesma visualização que o colaborador tinha, né, que é das metas de desempenho e das metas de desenvolvimento. Dá para visualizar a quantidade de metas que tem por status. Então tem aqui, por exemplo, os status e quantas metas estão em cada status do time. O número de metas que estão alinhadas com as metas aqui, ó,
o número de metas que estão alinhadas, né, com a meta do gestor e o número de planos de metas que estão pendentes de aprovação. Essa página ela lembra um pouco a página clássica de metas. Assim como as metas de desempenho, a gente vai ter as metas de desenvolvimento, né? Então tem uma outra guiazinha aqui, onde a gente consegue ver também as mesmas informações, né? Então, quais metas já foram concluídas, quais metas estão em andamento ainda. Então, a gente consegue ver essas informações aqui. Dessas páginas, também é possível que o gestor já atribua metas, sejam elas de desenvolvimento, sejam elas de desempenho, para os seus liderados, para o seu time, para a sua equipe. Nessa página de central de metas, as ações que estão disponíveis para que o gestor possa realizar é a de compartilhar, de alinhar, de solicitar feedback, de copiar, de mover, de deletar, de cancelar ou desfazer cancelamento. Na aba de desenvolvimento, nós podemos ver as metas que estão ativas, mas a gente pode também alterar a visão para visualizar metas inativas de desenvolvimento. Nós podemos então tornar uma meta inativa, copiar e deletar, e mesmo que você não tenha acesso para editar uma meta, você ainda consegue editar alguns atributos, que é, por exemplo, o progresso da meta, os comentários. Você pode editar o progresso, as notas de progresso, e você pode também alterar os anexos. Para habilitar esse recurso, a gente precisa habilitar esses Profile Options aqui. Então, é importante lembrar que o mesmo Profile Option que habilita o Goal Center vai habilitar esses recursos aqui. Então, se a gente habilita esse Profile Option, a gente está habilitando tudo. Se a gente desabilita o Profile Option, a gente está desabilitando todas essas opções também. Então, a gente pode criar metas, a gente pode atribuir metas, compartilhar metas. Praticamente todas as ações que a gente poderia fazer na página responsiva do gestor, a gente consegue fazer nessa página de central de metas da equipe. Metas da organização na versão Redwood. A gente consegue criar e publicar metas que são organizacionais. Então, se você tem o privilégio para criar metas de organização, você pode publicar as metas quando você cria ela e deixar disponível isso para toda a organização. Depois que você publica essa meta, né, que você cria e você publica, ela vai ficar disponível na aba de explorar da central de metas. Então dá aqui para os colaboradores visualizarem as metas e, se fizer sentido, adicionar essas metas nos seus planos de metas ou nos seus PDIs. E a gente tem aqui o Profile Option, que é necessário para a gente habilitar esse recurso e usar isso junto com a central de metas. Outra atualização que a gente tem para metas de Redwood são as metas de desempenho compartilhadas por um colega. Você pode compartilhar suas metas de desenvolvimento ou de desempenho com seus colegas e trabalhar nessas metas. Então, você tem uma opção agora de compartilhar. As pessoas com quem você compartilhou essa meta, elas vão receber uma notificação, elas vão visualizar os detalhes dessa meta, e quem recebe esse compartilhamento pode fazer basicamente 3 ações. Ele pode criar uma nova meta baseada na meta que foi compartilhada, e essa meta ela é alinhada com a meta que foi compartilhada. Você pode alinhar uma meta sua com essa meta, e você pode simplesmente ignorar e não fazer nada com isso. Essas possibilidades de alinhamento quando você compartilha uma meta já eram possíveis nas páginas clássicas e responsivas, mas a gente tem essas possibilidades agora também na versão Redwood. Tem aqui alguns exemplos, né, de como funciona esse alinhamento, como que a gente visualiza as metas que estão alinhadas. Isso também vai depender de Profile Options que a gente precisa habilitar. Outro recurso é a possibilidade de explorar e visualizar detalhes das metas. Quando você vem aqui na central de metas, você consegue visualizar os detalhes, né, das metas que estão aqui. Se você seleciona, se você clica, né, em uma das metas aqui, você consegue ver algumas informações sobre essa meta. É o mesmo Profile Option que a gente precisa habilitar. Um outro recurso que vem agora é a possibilidade de aprovação das metas. Enable approval for various goals actions and ensure that employee goals are in alignment with your organization's objective. Quando veio a nova página de central de metas, na versão Redwood, não era possível ainda, por exemplo, ter fluxo de aprovação para metas. Na versão 24A, já é possível ter o fluxo de aprovação. Então, se eu criei, por exemplo, aqui uma meta de desempenho, eu já poderia submeter isso para aprovação. Então, eu posso adicionar aqui mais informações e submeter para o meu gestor, para quem for aprovar, para o RH. Aparece aqui para o colaborador que
essa meta está aguardando aprovação. O gestor é notificado que ele recebeu um plano para aprovar, né, um plano de metas. Ele pode visualizar a notificação lá na página de metas do autoatendimento do gestor. Ele consegue visualizar aqui as informações, consegue ver os detalhes da meta, pode solicitar mais informação e, por fim, ele pode aprovar. Então, quando o gestor aprova, o colaborador vai ser notificado e o processo de aprovação para as metas de desenvolvimento ele também vai ser similar. Então, tanto o gestor quanto o colaborador podem visualizar as informações de metas na central de metas, os colaboradores na central de metas, o gestor na nova central de metas da equipe. O último recurso de metas, última atualização de metas, é um assistente de inteligência artificial para a criação de metas. A gente já viu anteriormente um assistente de inteligência artificial para a criação de feedback, para a criação de descrição de perfis de modelo de cargo e posição. E agora a gente está vendo aqui para a criação das metas. Aqui na página, né, onde a gente cria as metas, a gente vai ter um novo botão, que é o Use AI Assist. Dependendo do nome que a gente define para a nossa meta, esse assistente de inteligência artificial ele vai complementar outras informações de forma sugestiva. A gente, como sempre, pode revisar essa sugestão, adicionar alguma coisa, mas isso ajuda com que talvez o colaborador tenha uma ideia melhor de como tratar. É importante lembrar que esses recursos eles não estão habilitados por padrão e que, por hora, esses recursos de AI generativa, né, de Generative AI, eles por enquanto só estão valendo, só estão disponíveis para os clientes cujo data center está nos Estados Unidos ou no Canadá. Performance Management. Primeira alteração, AI Assistance for Manager Evaluation in Performance Documents. Então, a gente pode utilizar a inteligência artificial agora para gerar comentários no resumo para um colaborador, baseado no feedback do participante, no Anytime Feedback e nos seus próprios comentários. Você pode usar a inteligência artificial, esse assistente de inteligência artificial, para gerar dicas de como desenvolver uma competência, por exemplo. E claro, você pode editar o conteúdo que foi gerado por esse assistente. Então, quando você acessa um documento que tem configurado aqui a avaliação de competências, você vai visualizar esse botão. Se já estiver habilitado, quando você clica nesse botão, ele vai gerar um texto baseado na descrição da competência e no nome da competência. E se for habilitado na seção de resumo, você pode utilizar esse recurso para resumir, de certa forma, todos os feedbacks do participante, feedbacks a qualquer momento dos últimos 13 meses e consolidar isso em comentários nessa seção de resumo, de comentários do gerente na seção de resumo. A gente precisa estar utilizando as páginas do Redwood, então precisa habilitar essas duas Profile Options, além de estar utilizando os recursos de Generative AI para o módulo de Talent Management. Outra atualização é o Redwood Experience for Manager Evaluate Performance Page. Então é a página onde o gestor faz a avaliação de desempenho, ela está sendo redesenhada para a experiência Redwood. A gente consegue visualizar aqui a página inicial, né, do documento de desempenho, onde tem ali todos os documentos dos colaboradores. Então ele pode visualizar todos os documentos de check-in, pode visualizar todas as informações. Eles podem adicionar, por exemplo, documentos a qualquer momento, Anytime Documents, pode realizar as ações, né, de transferir, de cancelar documento, de imprimir, enfim. Aqui tem uma lista das ações, né, algumas das ações que o gerente pode realizar nessa página. Ele pode transferir o documento para um novo gerente, gerenciar o feedback dos participantes, ele pode ignorar a autoavaliação do colaborador, retornar a autoavaliação para o colaborador, editar uma avaliação que foi submetida, concluir o documento, reabrir, cancelar, restaurar e deletar o documento de desempenho. Basicamente são todos os recursos que a gente já tinha na página responsiva, agora na versão Redwood. A gente precisa habilitar duas chaves específicas para performance. Então a gente tem uma chave adicional aqui de landing pages para performance que precisa estar habilitada. Considerações: documentos de desempenho, feedback, check-in e goals, eles são estritamente conectados. No Redwood você pode habilitar ou desabilitar essas páginas com essa chave comum. Então se você habilitar para um, você está habilitando para todos.
tá? Que é essa chave principal aqui em cima. A gente tem nas páginas responsivas a ação rápida, o link de carreira e desempenho. E o que está dizendo aqui é que com a página de Redwood, essa página Redwood, ela não vai estar disponível em carreira e desempenho. Então talvez ali na parte de autoatendimento, né, principalmente para o gestor, a gente precisa habilitar essa página específica dentro do menu de Minha Equipe. Tem alguns atributos que a gente pode exibir utilizando o Visual Builder Studio, então a gente pode personalizar a página para tornar esses campos visíveis. Outra alteração, AI Assistance for Requested Feedback. Então a gente pode agora utilizar esse recurso também de Use AI Assist para criar aqui um texto, criar aqui uma solicitação de feedback. E assim como em outros recursos, a gente pode revisar esse texto. A inteligência artificial ela vai gerar essa sugestão de solicitação a partir do que você define aqui na pergunta inicial, na questão inicial a ser respondida. Então você pode usar o botão aqui para criar esse texto, revisa se faz sentido, se está ok e submete, envia a sua solicitação de feedback. Um ponto importante é que para utilizar esse recurso na solicitação de feedback, a caixa de texto ela precisa estar com formato rich text. Ela não pode ser texto simples. Notificações consolidadas para atualizações de check-in. Você pode agora reduzir o número de notificações e fazer o uso de uma notificação consolidada quando um check-in de desempenho ou touchpoints é atualizado. É uma combinação das ações que podem ser realizadas numa única notificação. Isso vai reduzir o número de notificações que você recebe com esse recurso. Redwood Experience for Performance Document Participant Feedback. Employees, managers, and HR can leverage the new participant feedback page to send requests and view participant feedback for performance documents. This page has been recreated in Redwood Visual Builder Studio to improve user experience. Então, essa página aqui é a página que você pode adicionar e revisar o feedback para um documento de desempenho, onde a gente adiciona os participantes. A gente tem algumas opções para selecionar os participantes, então a gente pode usar sugestões, a gente pode usar pares, equipe e todos os internos, então aí é para todo mundo dentro da organização. Então aqui, por exemplo, pares, tem a pessoa e fornecer como um colega, a função de desempenho. Tem como ver um resumo do número de participantes que vão fornecer feedback. Dá para visualizar o status dessa resposta, então tem várias informações que a gente consegue visualizar aqui nessa página, gerenciar, enviar a solicitação, excluir um participante, a gente consegue definir uma data para esse feedback, que são ações que basicamente a gente já fazia na página responsiva, mas agora disponíveis na versão Redwood também. Redwood Experience for Employee Performance Page, então a gente pode acessar agora, criar documentos a qualquer momento, Anytime Performance Documents, e check-ins para o colaborador. Também é possível adicionar esse documento a qualquer momento se você for elegível. Você pode tanto visualizar os documentos que você já possui, quanto adicionar documentos, no caso do documento de a qualquer momento, se você for elegível. Aqui tem um exemplo de opções que a gente pode selecionar na opção de imprimir documento, então a gente também pode selecionar um documento e imprimir, e aqui as chaves que a gente precisa habilitar, as profile options que a gente precisa habilitar para que a gente possa utilizar esses recursos. Redwood Experience for Feedback Spotlight for Worker. Feedback Spotlight Page for Workers enables you to. Essa página ela vai fazer com que a gente possa visualizar os feedbacks que você recebeu, visualizar os feedbacks solicitados que você recebeu, e uma contagem do número de feedbacks que você recebeu. Então tem várias ações aqui relacionadas a feedback, inclusive aqui em cima, né, feedbacks que você forneceu, feedbacks que você forneceu e que você recebeu. As páginas de Performance Documents, elas também estão sendo alteradas. Um outro ponto que está disponível agora na versão 24A, que se eu não me engano na 23D ainda não estava, é a aprovação, né, o envio do documento de desempenho para aprovação. Então, agora o gestor ele consegue submeter o documento para aprovação se o processo de desempenho tiver essa tarefa de aprovação configurada.
tem também as opções de impressão, assim como o colaborador. Tem melhorias também na página de check-in. Tem a possibilidade agora de o administrador visualizar as informações de check-in e atualizar, e ver múltiplas notas, ver todas as informações agora na versão Redwood também dessa página. Falamos aqui sobre os principais módulos, né, de Talent Management, então do Talent de modo geral, com algumas alterações que são talvez mais abrangentes, módulo de Profile Management, Succession Management, Goal Management, Performance Management. Por fim, a gente vai ter aqui o OTBI e o Talent Review. A grande alteração que a gente tem aqui pensando em OTBI é a possibilidade agora de criar relatórios olhando para a pontuação dos questionários. Então a gente tem aqui uma área de assunto que já estava disponível, mas a gente tem agora também informações adicionadas a essa área de assunto para poder extrair relatórios olhando para a pontuação dos questionários. A gente não precisa fazer nenhuma ação, isso já vai estar disponível lá no BI, e a gente entra no módulo de Talent Review. O Talent Review ele já tinha algumas páginas que foram redesenhadas para a experiência Redwood, mas a gente tem agora algumas adições nessas melhorias. A gente tem agora a página de preparar conteúdo para avaliação, que é onde o gestor ele faz a avaliação dos colaboradores antes da reunião de avaliação de talentos, a página para o gestor de avaliação de potencial e a página de modelo de avaliação de talento. Então, a gente tem aqui a página de preparar conteúdo da avaliação, a versão Redwood, tem aqui um exemplo, tem aqui os detalhes, então a gente consegue clicar também nas classificações e ver mais detalhes disso, entender como é que funcionam as proficiências e uma descrição disso. A gente consegue ver as informações de plano de sucessão e de pool de talentos, né? Se a gente é um avaliador e a gente tem plano de sucessão associado também a esta reunião de avaliação de talentos que a gente está avaliando, né, pessoas. Tem aqui a possibilidade de adicionar notas, tarefas da reunião, e aqui um exemplo da avaliação de potencial que o gestor pode preencher para avaliar o potencial dos colaboradores da sua equipe. A página de modelos de avaliação de talento ela também foi redesenhada, então a gente consegue ver aqui várias informações, por exemplo, se ele está em uso, se ele não está, os status, a gente consegue acessar o modelo e fazer toda a configuração necessária, a gente consegue editar os modelos existentes, criar novos. Então a página de criação, que era uma página clássica, ela passa agora então a ser uma página Redwood, por consequência também está disponível e pode ser acessada em qualquer dispositivo móvel. Nós temos aqui as Profile Options que a gente precisa habilitar para utilizar esse recurso. Nós temos algumas considerações, tem uma área de assunto que ela vai ser removida do HCM na versão 24C, que é a área de assunto de Performance Ratings Distribution. E um outro ponto é que os recursos controlados, né, o acesso controlado a alguns recursos de Talent, isso não tem mais desde a 23D, então o foco da Oracle agora vem sendo os recursos de Generative AI, que, como a gente já comentou, por hora estão disponíveis só para os clientes que o data center fica nos Estados Unidos e no Canadá. A gente está chegando ao fim aqui da análise dessa release 24A para o Talent Management no Oracle HCM Cloud. Essa versão 24A ela vem recheada de novas melhorias, mudanças, novos recursos e enhancements nas páginas Redwood. Então a gente tem uma série de páginas novas, a gente tem uma série de páginas que estão sendo redesenhadas e a gente tem uma série de páginas que elas já foram redesenhadas e que elas estão tendo agora outros recursos sendo adicionados e complementados numa versão 2.0, 3.0 dessas páginas. É importante que a gente esteja atento à evolução dessas páginas Redwood, não só no Talent Management, mas também no Global Human Resources, então toda a parte de Core e os módulos relacionados com essa parte de Core HR, porque, como eu já mencionei, né, ao longo dessa análise de release, também em outros vídeos, né, por exemplo, o que eu vou deixar aqui nos cards, são melhorias, são mudanças que estão vindo para ficar. A gente viu esse movimento de mudança do clássico para o responsivo, começando lá atrás, talvez, eu posso estar com a memória um pouco ruim, mas talvez lá para 2017,
2018 mais ou menos, né? Acho que 2017. Agora, na versão 23, a gente começou a ter essa migração de novo, então foram aí 5, 6 anos pelo menos com as páginas clássicas, e agora a gente está indo para um novo patamar. É importante lembrar, e isso aqui sou eu que estou dizendo, apesar de que está escrito nos documentos, mas é importante a gente lembrar que as páginas elas estão sendo entregues, elas estão sendo redesenhadas, mas tem coisas que só vai vir em uma próxima release. Tem coisas que só vai estar disponível em 1, 2, 3 releases para frente. Tem coisas que vão ser descontinuadas. Então a gente precisa estar atento e fazer essas análises para que os clientes que estão implementando o HCM tenham esse processo já adaptado para a nova realidade, e para os clientes que já possuem o Oracle HCM Cloud implementado, para que eles façam essa transição sem que eles tenham uma perda tão grande de funcionalidade. E quando essa perda de funcionalidade acontecer, a gente consiga pensar talvez em alternativas para que o cliente seja atendido, por mais que às vezes a gente não tenha um recurso nativo dentro do Oracle HCM Cloud. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, comenta aqui se você tem uma dúvida, uma sugestão sobre o Oracle HCM Cloud, sobre os conteúdos que eu venho trazendo aqui. Se você se interessa por esse assunto de HCM, de tecnologia, de inteligência artificial para RH, os processos de RH, se inscreve aqui no HR in the Cloud, porque é sobre isso que eu falo por aqui. Então, por hora é isso, e a gente se vê no próximo vídeo.